Na nossa galáxia, a Via Láctea, existem centenas de bilhões de estrelas, que são orbitadas por centenas de bilhões de planetas em um universo que possui centenas de bilhões de galáxias. E é nessa imensidão do espaço sideral que uma pergunta fica no ar: estamos sozinhos no universo? Essa é uma questão difícil de responder e que muitas pessoas gostariam de ter a solução. E isso fica nítido quando olhamos a nossa cultura, seja em filmes ou em manuscritos antigos. É apenas em uma direção que o homem olha: para o alto. Então no vídeo de hoje decidimos reunir 5 evidências de vida alienígena. Sejam todos bem-vindos a mais um Mistérios da Humanidade. Se gostar do vídeo, clique no gostei, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações e ficar sempre atento aos nossos vídeos. E também deixe sugestão nos comentários, porque sempre a gente vai estar dando uma olhadinha ali para futuros vídeos. Agora que eu consegui a atenção de todo mundo, vamos pro vídeo. O monólito de Phobos. Nosso vizinho Marte possui 2 luas, Phobos e Deimos. Porém, a que mais se destaca no horizonte é Phobos. Além de estar muito próxima de Marte, ela possui cerca de 22 km de diâmetro, sendo 7 vezes mais massivo que a outra lua marciana Deimos. Outra característica interessante de Phobos, e única, é que todo o sistema solar ele é a lua que mais orbita perto do seu planeta. Ok, até aí não tem nada demais, certo? Porém, em 1998, as coisas começaram a ficar mais estranhas. A sonda americana Mars Global foi enviada ao espaço com a missão de explorar Marte e tirar o máximo de fotos possíveis do planeta e de suas 2 luas. E foi uma dessas imagens que intrigou e ainda intriga especialistas ao redor do mundo até hoje. Na imagem, é possível ver uma estrutura estranhamente irregular que ficou conhecida como o monólito de Phobos. Além da geometria estranha, existe outro fato curioso: o tamanho da sua sombra. Segundo especialistas, essa estrutura possui cerca de 85 metros. Alguns afirmam que é apenas uma formação rochosa ou um estilhaço de Marte que foi lançado em direção à Lua devido à sua proximidade. Já outros afirmam que a estrutura é obra de seres extraterrestres. Apesar disso, com o passar dos anos, uma teoria vem ganhando bastante força. As características orbitais incomuns de Phobos levaram a especulações de que ele poderia ser oco. Essa hipótese ela foi elaborada em 1958 por um astrofísico russo. Segundo ele, a Lua é um satélite artificial que tem como objetivo observar, fazer medições e cálculos. Se a teoria dele estiver correta e Phobos for realmente oco, significa que a Lua é artificial, já que uma Lua oca não pode ser natural. O OVNI de Riolândia. Riolândia é uma pequena cidade do estado de São Paulo que possui pouco mais de 11 mil habitantes, mas foi na madrugada do dia 20 de janeiro de 2008 que um acontecimento mudou a história da cidade para sempre. Naquela hora, só o que iluminava Riolândia eram as estrelas e a luz da lua. Segundo o relato de uma das testemunhas, ele dormia sossegado em seu trailer que estava estacionado próximo de um canavial. Estava feliz com mais um dia de pescaria. O repouso, porém, é interrompido por um facho de luz intenso que invade seu trailer. O clarão o desperta e ele corre para ver o que é. Ao abrir a porta, ele se depara com um festival de luzes amarelas tão fortes que ofuscam a visão. Aterrorizado, nem põe os pés no chão. Dos degraus do veículo, corre para dentro, se tranca e volta para a cama, onde fica inerte. Só tem coragem de sair quando amanhece e a imagem que vê deixa ele congelado. 3 círculos no meio do canavial, um com cerca de 60 metros de diâmetro e outros 2 menores com 8 metros de diâmetro cada. Muitos estudiosos afirmam com toda certeza que essa se trata de um fenômeno ufológico, e segundo eles, a aeronáutica tinha conhecimento do OVNI, pois a SINDACTA, que é o Centro Integrado de Defesa e Controle do Tráfego Aéreo, havia emitido alerta de tráfego H na região de Rolândia, o que significa que os objetos voadores não identificados estariam sobrevoando a cidade. Para deixar tudo ainda mais estranho, foram chamados alguns especialistas, como engenheiros agrônomos, biólogos e meteorologistas. Esses especialistas foram chamados para examinar as plantações, e o resultado da investigação foi perturbador. Para começar, não encontraram nada em volta do círculo, como marcas de entradas de máquinas, objetos, equipamentos ou até mesmo ferramentas que pudessem provocar aquilo na plantação, nem mesmo marcas pequenas de entradas ou pegadas de animais ou pessoas. Dentro do círculo, as canas de açúcar foram dobradas de uma maneira que nenhuma máquina humana é capaz de fazer, pois é impossível dobrar uma cana ao meio sem quebrá-la. Nas palavras de um dos engenheiros, é impossível se fazer isso, pois a cana não verga, ela quebra. E nesse caso, as raízes das plantas estavam intactas, sem esforço mecânico como torção ou puxão do solo. Os meteorologistas também descartam qualquer tipo de fenômeno meteorológico que explicasse o fenômeno. Até hoje, mais de 12 anos depois, ninguém consegue explicar o que aconteceu naquele dia em Riolândia. O ET de Roswell. O caso Roswell é um dos incidentes mais famosos da ufologia mundial. Diz respeito a uma série de acontecimentos ocorridos em julho de 1947 na cidade de Roswell, nos Estados Unidos.
onde um objeto voador não identificado supostamente teria caído. Foi o Major Jesse Marshall que ficou responsável por resgatar o que havia caído do céu. A notícia se espalhou e o jornal local publicou em 8 de julho que a Força Aérea havia capturado um disco voador. No dia seguinte, porém, o jornal se retratou, explicando que os destroços eram de um balão meteorológico. O incidente ficou esquecido por 30 anos, até uma entrevista de Jesse ao ufólogo Terry Friedman, em 1978. O Major acreditava que os destroços fossem de uma nave alien. So we proceeded to pick up the parts. A lot of it had a lot of little members with symbols that, to me, I call them hieroglyphics because I could not interpret them, could not be read. They were just like symbols of something that meant something. These little members could not be broken, could not be burned. I even tried to burn that, would not burn. Desde então, o caso tem sido investigado por ufólogos que acreditam que o exército dos Estados Unidos tem encoberto a descoberta de naves tripuladas. Em 1994, o governo se pronunciou dizendo que os destroços de Roswell eram parte do projeto secreto Mogul, que usavam balões equipados para detectar testes nucleares soviéticos. Mas foi em 1995 que o mundo ficou chocado após o vazamento do vídeo da suposta autópsia do ET de Roswell. 2 anos após a divulgação, o coronel Philip Corso revelou no livro The Day After Roswell sua participação em um projeto secreto americano que investigava destroços de OVNIs. Segundo o autor, as peças encontradas em Roswell foram base para o desenvolvimento de tecnologias como raio laser, fibra ótica e visão noturna. A abdução de Travis Walton. Em 5 de novembro de 1975, o lenhador Travis Walton e 5 colegas voltavam para casa, quando viram uma luz vinda de trás de uma colina. Quando se aproximaram do local, notaram que a origem era de um objeto de 6 metros em forma de disco, quando de repente um raio de luz azul atingiu Walton no peito. Assustados, os amigos correram e o deixaram para trás. Walton sumiu por 5 dias, gerando suspeitas de ter sido assassinado, e acabou que seus amigos se tornaram os principais suspeitos. Alguns dias depois, Walton finalmente reapareceu, a mais ou menos 80 km do local do avistamento. Segundo ele, teria sido abduzido por ETs, que acabaram o examinando e foram descritos como baixinhos, cabeçudos e com olhos ovalados. I didn't regain consciousness very quickly. I was very groggy and in a lot of pain. But when I could finally focus my eyes, I saw these creatures standing over me, which just flipped me out immediately. I was pretty hysterical. I was screaming all kinds of things out of me. Após o depoimento de Walton, todos começaram a achar que ele havia enlouquecido. Decidiram então colocar ele à prova no polígrafo. E para surpresa de todos, o equipamento validou o depoimento dele. 20 anos após publicar um livro sobre o episódio, Walton revelou que dentro do OVNI ele teria sido salvo por outra raça extraterrestre, que apresentava forma humanoide, com cabelos ruivos e roupas azuis. Travis Walton narrou sua abdução no livro The Walton Experience, publicado em 1978, e em 1993 a história virou o filme Fogo no Céu. OVNI filmado por caça. No início do ano, o Pentágono divulgou oficialmente 3 vídeos filmados por pilotos da Marinha Americana que mostram objetos voadores não identificados. Um desses vídeos com imagem em preto e branco é de novembro de 2004 e os outros 2 de janeiro de 2015. Eles circulam na internet há algum tempo, principalmente depois de terem sido publicados pelo jornal The New York Times. Em um comunicado, o Departamento Americano de Defesa do ZEUA explicou que decidiu divulgá-los para dissipar qualquer ideia falsa do público sobre a veracidade ou não das imagens transmitidas. Em uma dessas gravações, observa-se um objeto de forma elíptica que se move rapidamente. Alguns segundos depois de ser detectado por um dos sensores da Marinha, desaparece pela esquerda após uma aceleração repentina. O piloto aposentado na Marinha, David Fravor, que viu um desses OVNIs em 2004, disse à rede de notícias americana CNN, em 2017, que o objeto se deslocava de forma irregular. Quando eu me aproximei dele, ele acelerou rapidamente para o sul e desapareceu em menos de 2 segundos. Era como uma bola de ping-pong quicando em uma parede. Harry Reid, ex-senador da Nevada, estado onde localizadas as instalações secretas da Área 51, comemorou em um tweet que o Pentágono tenha divulgado essas imagens. Lamentou, porém, que os vídeos apenas toquem a superfície das investigações e da documentação disponível. E para você, qual é a sua opinião? Esses OVNIs não passam de algo criado pelo ser humano ou você acredita que realmente possa ser uma nave alienígena? Deixe aí nos comentários. Se gostou do vídeo, clique no gostei e se inscreva no canal. E até o próximo Mistérios da Humanidade.